Olá! Incluir as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública é o objetivo de uma proposta de emenda à Constituição que está em análise na Câmara. A PEC também equipara o regime de previdência de seus profissionais aos policiais civis e militares. Atualmente, as guardas municipais são responsáveis por solucionar conflitos, fazer o encaminhamento do autor de infrações ao delegado de polícia nos casos de flagrante delito e atuar como agentes de autoridade de trânsito nas vias municipais. E quem vai dar mais detalhes sobre a proposta é o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos que nos assistem. É sempre bom a gente poder participar aqui da TV Câmara. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que essa é uma reivindicação que já tem algum tempo das guardas municipais de serem incluídas como órgãos de segurança pública. Como é que está essa tramitação aqui na Câmara? Olha, eu durante muito tempo, 36 anos, eu estive no Exército sempre acompanhando a situação da segurança pública nos estados do Brasil. Tive a oportunidade de morar lá fora também, na Europa, e também vi como é que a coisa acontecia lá fora. Quando eu voltei e fui para a reserva, eu comecei a ser secretário de Segurança Pública e identifiquei que as guardas civis municipais, elas não estavam, primeiro, não estão dentro da estrutura constitucional, né? Assim como a Força Nacional de Segurança Pública. E por não estarem dentro dessa estrutura de segurança pública na Constituição, elas precisavam de uma regulamentação, mesmo que fosse ainda não constitucional. Houve um decreto presidencial, ainda nos governos do PT, que fez essa regulamentação, mas não colocou na Constituição. E o instrumento constitucional, ele dá segurança para o profissional. Não adianta só você querer dizer que as guardas civis municipais têm o poder de polícia. Não, é importante que eles tenham o poder de polícia, mas constitucionalmente reconhecidos. Alguns prefeitos, inclusive, entendem que a prefeitura não lhes cabe o papel na segurança pública do Estado, né, da unidade da federação. O que é um grande erro, aliás, é um desconhecimento grosseiro do prefeito, porque está escrito claramente na Constituição Federal, no artigo 144, segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então, as prefeituras têm sim o seu papel. As guardas civis, historicamente, parece que elas eram enquadradas somente para fazer a segurança dos órgãos públicos das prefeituras, o que é um erro, porque é um instrumento de segurança que tem que ser utilizado em benefício da sociedade como um todo. Então, a gente tem essa proposta assim, esperamos poder caminhar com ela aqui na Câmara, ainda mais agora que estamos com a força de Deus e com a vontade dos eleitores do Rio Grande do Norte, estamos reeleitos. Agora, deputado, o Superior Tribunal Federal, ele reforçou o entendimento de que as guardas municipais não devem ter as mesmas atribuições. Não seria também uma superposição de atribuição com o policiamento civil e militar? Olha, eu sou um crítico ferrenho de algumas posturas adotadas pelo STF. O STF ele tem que vislumbrar, assim, sobre a constitucionalidade das coisas. Se nós fizermos uma PEC, nós estaremos dando enquadramento constitucional para a Guarda Civil Municipal, primeira coisa. Segundo, o Judiciário, ele quer buscar soluções para a segurança pública, às vezes mudando as penas, diminuindo as penas para diminuir a população carcerária, mas e aí? E quem faz a segurança preventiva? Porque você imagina só, assim como na saúde, cada um de nós aqui tem necessidades, por exemplo, de fazer exames regularmente, né? As mulheres fazem o exame de mama, os homens fazem o exame da próstata e fora os outros exames que a gente precisa fazer para saber como é que está a nossa saúde. Então, quando você consegue atuar na prevenção, você está atuando melhor. A segurança pública é a mesma coisa. E a Guarda Civil é aquele elemento da segurança pública que fica mais próximo do cidadão. Isso seria bom até o senhor definir como seriam as atribuições, a diferença, né, do policiamento militar, que é ostensivo, da polícia civil, investigativa, para o policiamento da Guarda Civil. A Guarda Civil também faz o policiamento ostensivo. Ela tem poder de polícia. Como ele está fardado nas ruas, ele tem sim a obrigação de fazer esse policiamento defensivo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma prevenção, buscando atuar na prevenção por meio da Lei Maria da Penha ou da violência contra o adolescente, a criança, o idoso, as guardas civis podem muito bem visitar as comunidades, visitar os bairros
entrar numa casa, convidado pela pessoa, para poder ver como é que estão as coisas, conversar com as pessoas que moram lá, conversar com o Manuel da bodega, com o Joaquim da venda, do mercadinho, com a Maria, com a Luísa, perguntar para eles como é que está a situação da segurança pública por aqui. Então, esse trabalho, quando é feito desse jeito, a gente diz que é o policiamento cidadão. É você ter o componente da segurança pública próximo da população. É o ideal. Agora, tem uma proposta que ela trata exclusivamente dessa inclusão das guardas na Constituição como órgãos de segurança, mas também tem outra PEC que trata de mudar as atribuições. Que atribuições seriam incluídas, então, nessa profissão? Olha, as guardas civis hoje, elas também recebem instrumentos legais. Nós colocamos recursos para fazer a instalação de Centros Integrados de Operação de Segurança Pública, chamado CIOSP, né? Com câmeras de vigilância que são colocadas, espalhadas nas cidades. Então nós temos, por exemplo, cidades que são divisas com os estados, temos cidades que são fronteira com outros países. Então essas guardas civis, elas podem sim ajudar no trabalho de inteligência policial. Também reforça a inteligência policial. As câmeras colocadas permitem que haja o que a gente chama de vigilância. A vigilância traz a prevenção. Então, a Guarda Civil pode atuar nisso daí também. Então, a mudança da destinação dela seria fazer o policiamento cidadão, trabalhar na área de inteligência policial e cumprir algumas ações de prevenção da segurança pública e até mesmo, eu digo, até mesmo poderia fazer a investigação. Eu vou explicar o porquê. Eu sou um crítico em relação a isso, porque somente o Brasil tem essa característica, né? Você tem um policial que só pode fazer a ação, repressão ou prevenção. Você tem outro tipo de polícia, né? Você tem outro tipo de polícia que tem que fazer a investigação. Ora, como é que você vai fazer o entendimento para um policial que chegou numa ocorrência e a gente fala isso daí tecnicamente como sendo a fumaça do crime? É o rastro. Todo criminoso deixa um rastro. Então, se o componente policial chega na hora da ocorrência policial e consegue perseguir essa fumaça do crime, ele tem mais chances de encontrar o autor daquele crime. Só uma última pergunta, que nosso tempo já está terminando, que é quanto ao porte de armas, que isso é que vem sendo, as pessoas que criticam a proposta, elas falam que não deveria ter o porte de armas para a Guarda Municipal. Como é que está isso? Está previsto mesmo nessas propostas? Esse decreto que regulamentou, se não me falha a memória, de 2015, esse decreto ele já permite que haja esse entendimento 2013. Esse decreto já permite que haja um entendimento de que a Guarda Civil ela está enquadrada para ter direito ao porte de arma em serviço. Então, de acordo com o percentual de guardas que tinham serviço no dia, existe sim autorização para que eles tenham a arma, isso já está regulamentado, o Exército já tem um controle, inclusive, total de armas, total de munição e tudo mais. Ficaria incluído na Constituição. Agora, o que é incoerência da nossa sociedade é o seguinte: você não pode, como gestor público, pegar um grupo de pessoas, colocar uma farda nessas pessoas, veja só, e mandá-las para o trabalho sem que elas tenham os meios ideais para cumprir a missão. Vou dar um exemplo fora da segurança pública. Os profissionais que trabalham, por exemplo, no centro cirúrgico dentro do hospital, ou os que trabalham no hospital, todos eles usam uma farda, uma bata de acordo com a cor, até você ver onde é que trabalha na UTI, onde é que trabalha no centro cirúrgico e tudo mais. Bem, o profissional da segurança pública, ele é colocado uma farda para ele ir para as ruas e colocar ordem na casa. Aí você imagina só, um policial civil, um policial militar que anda por aí, aliás, a Polícia Civil não deveria nem andar fardada, mas o policial militar e a Guarda Civil, eles andam fardados, ostensivamente demonstrando que são profissionais para colocar ordem. Aí o Guarda Civil chega lá e vai colocar ordem numa situação, aí o cara é valentão, ou o cara está armado, aí diz assim, não, eu não vou te obedecer não. E aí pega a arma e usa contra o guarda. Então, o guarda tem que ter o direito também de ter uma arma para ele defender não somente a sociedade, mas também a autodefesa dele. E a gente pretende, nessa PEC, mexer também no Estatuto do Desarmamento e fazer com que os guardas civis tenham sim o direito de portar a arma. Será mais um segmento brasileiro, assim como os CACs, né, colecionadores, atiradores e caçadores, têm essa possibilidade de ter o porte de arma. Nós, militares das Forças Armadas, também temos essa possibilidade. Antigamente, sem precisar mostrar nenhum documento. Hoje, o nosso documento tem que ser regulamentado dentro dos quartéis. Então, eu acredito que é um dever do Estado, sim. Quem dá a missão, dá os meios. E aí, você dando os meios para as guardas civis, eles vão cumprir muito melhor o papel. E formar também, né, formação continuada.
é uma discussão que a gente espera poder travar aqui no plenário. Esse plenário da Câmara é maravilhoso, porque ali você faz a confrontação de ideias. Tá certo, deputado. A gente volta novamente uma outra hora a discutir, porque ainda tem muito que passar aqui ainda na Câmara. Segurança pública é um tema muito importante, a gente precisa, sim, mostrar isso daí para a população que nos assiste, para que ela possa discutir entre ela também e levar isso daí para os seus parlamentares. Obrigada. Eu conversei sobre a inclusão das guardas municipais entre os órgãos de segurança pública com o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.